Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Glórias a Deus. Quando nós lemos o livro de Jó e meditamos no que ele passou, algumas pessoas costumam dizer que nós temos que ter a paciência de Jó, né? Na verdade, ele teve muita dificuldade. Ele teve momentos ali que ele até pediu a morte, não aparentou aquela paciência toda. Ele chegou, inclusive nessa passagem que eu estou lendo, ele começa dizendo assim, no versículo 1: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade, nasce como a flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece. Aí começa a discorrer aqui outros versículos mais até o término. Na verdade ele está apresentando aqui uma queixa. Ele está dizendo assim: olha, o homem é de sofrimentos, o homem é de grandes lutas. Ele está como uma planta, de repente não existe, está ali, bonita, formosa, daqui a pouco se esvaece, já acaba e acabou, e fim de papo. E o versículo que nós lemos, que é o texto base para a nossa ministração nessa noite, o verso 7, 8 e 9 do capítulo 14, diz: ora, pelo menos para a planta, para a árvore, há uma esperança. Para o homem não tem muita esperança, para o homem não tem muito socorro, porque é como a flor murcha e tal, mas para a árvore que foi cortada é mais esperançoso do que para uma pessoa que está passando aflição. É isso que estava dizendo. Porque para uma árvore que foi cortada ainda há esperança, ainda que morra no chão o seu tronco, morra no pó o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu não sei qual é a versão que vocês que tem aí. Da minha esposa ali é King James, mas a minha versão diz assim, essa versão aqui é a contemporânea: pelo menos a esperança. A maioria diz assim: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e cessarão os seus rebentos, os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Envelhecer a raiz e o tronco morrer no pó, mas ao cheiro das águas dará ramos como a planta nova. Ele está dizendo o seguinte: ora, se porventura de longe, ao cheiro das águas é uma figura de linguagem, né? Se de longe um pouco d'água passar ali, ela consegue absorver aquela água e consegue dar os seus renovos e consegue brotar. Foi cortada, envelheceu no pó o tronco, a raiz está velha, fraquinha, mas Jó está fazendo uma comparação. Para esta planta, para esta árvore, é melhor do que para mim na situação que eu estou, para aquele que sofre, porque ao cheio das águas. O que ele quer dizer com isso? Um pouquinho d'água, nem que seja distante, passando aquele pouquinho d'água ali, que vem lá aquele fiozinho de água. Já viram vocês, irmãs que têm planta em casa, que gostam, não só irmã, mas homem também, que gostam de cultivar planta, de ter ali a seus vasos, né? o seu jardim. A planta está murchinha, está fraquinha, um pouquinho d'água, você chega nela, já começa a ficar bonita, começa a florescer, começa a dar os brotos, né? os ramos, os renovos, com um pouquinho d'água. É isso que estava dizendo. Olha, para o homem, é a situação que nós estamos. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. E ele está dizendo vários ensinamentos aqui nesse versículo, ou nesse capítulo, e na sua história toda. E quando então nós chegamos para o livro de Jó, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5,
eu acho interessante. Aqui Jó é apresentado o seu currículo. É apresentado o currículo de Jó. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado, e blasfemando contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ora, aqui deu o currículo de Jó, da sua vida, mais ou menos aqui, bem que numa síntese, né? Dizendo que ele era homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Aí ele tinha possessões, tinha jumenta, tinha camelo, tinha terras, etc. Dali o currículo da sua vida financeira, da sua vida espiritual, porque ele se apresenta ali como de fato um sacerdote do lar, porque ele tinha 7 filhos homens e 3 meninas, e eles faziam banquetes, e no temor de que eles blasfemassem contra Deus, porque ele tinha temor de Deus, ele fazia então ali aquele sacrifício para que santificasse seus filhos, se porventura eles fizeram alguma coisa de desagrado ao Senhor. E ele é apresentado aqui de uma forma interessante. E o capítulo 1, do versículo 6 ao 22, e depois no capítulo, em Jó 2, do versículo 1 ao versículo 13, é apresentado as consequências espirituais, que eu vou resumir aqui, o que muitos aqui conhecem, evidentemente, mas só para nós termos como ter uma base para seguir na nossa ministração desta noite. Porque Jó estava apresentando naquele texto que eu falei, suas queixas, dizendo que para uma planta, para uma árvore era mais tranquilo, porque o cheiro das águas ia brotar, porque ele havia passado por uma grande dificuldade, que os irmãos bem conhecem, onde ele perdeu como nós falamos na roça, né? Uma pancada só, ele perdeu seus 10 filhos. Deus me guarde de eu ter que presenciar um filho meu no caixão. Imagina 10, imagina todos eles. E começou as suas aflições, de maneira que ele foi perdendo tudo. Olha, veio um povo lá assim do Oriente, tal, ele levou o jumento, veio um povo assim e tal, e fiz aquilo outro. E tinha um acusador ainda apresentando diante do Senhor: mas Jó é muito fácil mesmo, e Deus deu o testemunho dele, está vendo? Jó, meu servo, homem reto, íntegro e que me teme, mas também ele tem tudo. Ele tem jumento, ele tem cabelo, ele tem empregado, ele tem dinheiro. Vamos contemporizar. Ele tem carros do ano, ele tem empresas, ele tem muitos empregados, a sua geladeira é imensa, ele põe lá onde ele quer, ele nem sabe o que tem, de tanto que ele tem. Não é assim, é fácil servir a Deus. E Deus está dizendo para ele: olha, então vai lá, toca nele, toca na sua, tudo que ele tem lá, mas não na sua saúde. E assim ele fez. De novo, quando os filhos de Deus vão se apresentar, ele vem de novo e acusa. Aí, aliás, o Senhor fala: viu, meu servo, continua aí reto, íntegro. Aí o inimigo fala: bom, mas ele tem uma saúde de ferro, ele está firme lá, né? A saúde dele é de ferro. Aí o Senhor permitiu que tocasse, não tirasse a sua vida. E aqui fica frisado que quem comanda a morte é o Senhor. Só morre quando Deus permite. Essa é uma grande verdade que deve ser frisada aqui. Porque as pessoas têm muito medo do capeta, do Satanás, do demônio, do Exu, do Zé Pilintra, não sei o que. A pessoa tem um medo disso aí que é terrível. Mas quem deve ser temido pela sua grandiosidade, pelo seu imenso poder, é o Senhor. Porque Ele faz descer a sepultura e Ele pode fazer tornar de lá. Se Deus quiser, Ele pode matar, como pode fazer tornar a vida, porque Ele é o Senhor. E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó, de maneira que ele ficou ali rapando com caco as suas feridas. Ficou podre, mal cheiroso. E eu trabalho na área da saúde, e eu sempre comento até com minha esposa: é muito difícil uma pessoa coberta de feridas, você trabalhar com ela, pela dificuldade que é a pessoa, pela dor que ela sente, pelo cheiro que ela exala. É muito difícil.
E ele ficou assim, um homem que estava ali rico, cheio de dinheiro, com vários empregados, família grande e tal. Por fim, ele fica com o acusador, uma esposa que diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, ao ponto que ele fala: como uma louca você fala? Ora, receberia o bem do Senhor e não o mal? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas no decorrer do tempo, que os teólogos eles não chegaram a um consenso de quanto tempo foi esse sofrimento de Jó, e eu não vou nem abrir esse particular agora aqui. Ele sofreu um bom tempo, um bom tempo. E nesse momento ele vai se apresentando ali dizendo: olha, é difícil. No capítulo 14 ele fala de morte. No capítulo 14 nós lemos aqui o verso 7, 8, 9. Ele está falando de morte, está falando de perda, ele está falando das suas agrúrias, daquilo que estava sofrendo. Mas é uma pessoa que foi testemunhada pelo Senhor. Que privilégio Deus dizer: será que Deus de fato pode falar isso de mim? Será que de fato Deus pode falar isso de nós? Viste meu servo morgado na terra, homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal? Será que Deus pode falar isso de nós aqui, meus irmãos? Será que Deus pode falar isso de você? Agora, Deus falou daquele homem, e ele foi uma pessoa que sofreu, e muitos, até não cristãos, não crentes, sabem do sofrimento de Jó, de tudo que ele passou. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos muitas pessoas sofrendo. E quando nós olhamos para os nossos dias, vemos muitas pessoas sofrendo. E quando olhamos para a nossa história, para a minha vida e para a sua vida, nós passamos por muitos sofrimentos. É evidente que não do nível da monta que Jó passou, porque eu creio que nós aqui, eu não perdi nenhum filho, nós não perdemos filhos, mas eu conheço pessoas que perderam filho. Inclusive uma pessoa que trabalhava comigo, um rapaz estava num lago, num tanque, num poço, não sei como é que se chama, nadando lá, verão, e um deles se afogou. Entrou um para socorrer, se afogou e morreu. Entrou o terceiro filho, se afogou e morreu. Entrou o quarto filho, se afogou e morreu. Aí o quinto não foi. Opa, não vou não. 4 no mesmo dia, no mesmo lugar, do mesmo modo. Aquilo foi impressionante que esse rapaz me contou. 4, imagina, 4 caixão, e a mãe chorar com seu filho por 4, dele foi 10 filhos, seus bens, seus empregados, sua riqueza, sua saúde, esposa perturbando, falando na sua cabeça. E ali, para não ficar só nisso, ainda vem amigos, dos quais 3 começam a apontar: você deve estar assim porque alguma coisa você fez. É possível uma pessoa que estava tão bem e aconteceu uma situação dessa? Alguma coisa você fez. Não é assim, meus irmãos? Às vezes a pessoa está ali, você está lutando, orando, servindo ao Senhor, e acontece alguma coisa, porque acontece coisas ruins até para pessoas boas, para pessoas muito boas, diga-se de passagem. De maneira que a gente olha assim, e alguns que não têm uma sensibilidade, que não têm amor, que não têm temor, e não conhecem a palavra, logo diz: olha, aí tem coisa. Ela só pode estar assim, ele só pode estar assim porque andou. Eu sabia, aí tem coisa, sabia nada. É porque é futriqueiro, é fofoqueiro, é invejoso, é pessoa que deseja o mal, é pessoa que não está feliz com a felicidade do outro. Ele não é feliz e não deseja que o outro seja feliz. Aí quando acontece alguma coisa, ele vai lá e aponta: eu bem sabia coisa alguma. Mas é porque é um tenebroso, não tem amor, não ama o próximo, e fala ainda: eu amo a Deus. Como ama a Deus se o próximo que você vê, você não consegue amar? Está lá em 1 João. Como é que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado, está vendo? E muitos ainda apontam: e se for pastor, então, meu Deus, se for liderança da igreja, aí, meu Deus do céu, pastor, né? Tá vendo? Eu sabia que ele sabia nada, né, irmão? E aqueles amigos dele, eram 3, e o mais novo deles começou a defender Deus. Não, peraí, gente, não é bem assim não. Bom, quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui uma profundidade que eu quero, em rápidas palavras, falar sobre ao cheiro das águas.
É o título da mensagem desta noite. Ao cheiro das águas. Uma esperança distante, ou pequena, ou remota, ou que nós não conseguimos enxergar, mas uma planta. E nós somos na Bíblia considerados em várias passagens, nessa figura de linguagem, comparados com uma planta também. Observemos o Salmo 92 e o verso 12. Salmo 92 e o verso 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos, nos atos de nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Então o justo é comparado com a palmeira, como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão. Então nós somos comparados em algumas passagens como a plantação, como árvore, como cedro, como palmeira. Ou seja, Jó, não posso dizer que ele pensou nesses termos, mas enquanto eu meditava, eu fiquei olhando para ele. Ao cheiro das águas, a planta vai brotar. E ele está falando de um momento de angústia, de tribulação, de adversidade. E muitas vezes nós passamos, e eu tenho uma experiência vasta em passar sofrimento e angústia, como muitos irmãos também têm. E é uma coisa terrível. Observe, 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 3. E nessa de sofrimento, às vezes nós ficamos ali, quer dizer que o crente tem que sofrer, é bom sofrer. Meu irmão, Deus tem o controle de tudo. Quantas vezes nós estamos num momento tranquilo, no momento seguinte, alguma adversidade nos ocorre. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 e verso 6. O contexto fala de uma divisão na igreja, entre os que aqueles queriam ser de Paulo, de Apolo, mas olha só. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais cresces? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois todos nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. De novo, chamando-nos, a igreja, os servos, os crentes, os santos em Cristo, de plantação, de lavoura, comparando a nossa vida como árvores, como plantação, como um plantio, uma lavoura do Senhor. E às vezes, por causa dessas lutas, dessas angústias, nós nos sentimos secos, sentimos acabados, por causa de uma perseguição, por causa de uma queda no pecado, porque nós somos pecadores. E a coisa mais terrível é quando nós estamos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, adorando a Deus, e de repente nós nos vigiamos e caímos no pecado. E eu não estou falando de pecado de você falar uma coisa que não deve, eu estou falando de pecado grave, de adultério, de fornicação, de coisas tenebrosas, de coisas de ordem moral, que levam-nos lá embaixo, e que nos faz parar de congregar muitas vezes, e que nos faz deixar de caminhar com o Senhor, que cantamos, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar, mas naquele momento não parou aquela canção, não foi até trocar por uma coroa, foi trocar por causa do pecado. E depois sentimos, porque o pecado é assim. O pecado é assim. Quando o homem está ali pregando o Evangelho, servindo ao Senhor, e porventura ele conhece uma pessoa que não é a sua esposa, que não é para ele. Porque uma coisa é certa, as pessoas gostam de colocar a culpa no inimigo.
Claro que o inimigo é tentador, ele busca meios, ele facilita, ele quer provocar uma forma de você entrar pelo caminho do engano. Mas quando o homem faz isso, ele faz por sua opção, por sua vontade. Ele que não vigiou. Ele vai lá e comete aquele adultério. E depois ele está lá, a própria pessoa pode apontar, pode dizer: mas foi você que tinha que desviar, ou você que tinha que evitar, porque você que é pastor, você que é pregador, você que conhece a Bíblia, você que cantava, você que tocava na igreja, era líder do jovem, era líder das irmãs, e aquela coisa toda, ainda lança no seu rosto, aí acabado, moído lá, e agora? E agora temos um Deus de misericórdia, que nos diz na sua palavra: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O segredo está aí. Quando aquelas pessoas apontaram aquela mulher que adulterou, e eles iam apedrejar aquela mulher, e de repente, olha, Senhor, pegamos essa mulher no ato de adultério. Primeiro que na lei eles tinham que apontar a mulher e o homem, só chegaram com ela, tentando pegar Jesus ali, engodar, enganar, ludibriar. De maneira que Jesus olhou para ela e ficou ali escrevendo. Aí olhou assim e disse: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E de repente, do menor ao maior, todos foram deixando, todos foram largando as pedras. Aí o Senhor olha para ela e disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Existe aqui um princípio, e nós dizemos: o cair do homem, o levantar é do Senhor Deus. O certo é, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso me ocorreu agora aqui, não tinha posto no meu esboço, mas sim, sobre o sofrimento. Aí está lá naquele fundo, chorando e gemendo e dizendo: não há mais esperança para mim, não tem mais como eu voltar ao meu ministério, não posso mais cantar, não posso mais tocar, não posso mais adorar, não posso mais pregar, não posso mais pastorear, nem evangelizar. Quantas pessoas que eu conheço, amigos, que pregavam e que nesta hora, mesmo nessa hora que eu estou olhando para o relógio, às 20 horas e 25 minutos, nesta hora, estou numa biqueira, cheirando, fumando e fazendo tudo aquilo que não deve, e que são pastores. Não eram, não, são pastores. Deixou de ser, não, é pastor, mas está lá, porque não vigiou, o inimigo laçou, e nós temos que orar. Mas ainda há esperança para a árvore que estiver como ele, seca, ao cheiro das águas brotará. Quando chegar uma água fresca ali, eu sei que vai chegar a água da palavra, vai brotar como uma planta nova, vai dar renovo novamente, e vai se levantar e vai crescer, e vai dizer: só o Senhor é Deus. Eu acredito no Deus de misericórdia, eu acredito nesse Deus que pegou o mais terrível pecador, que deixou, que abandonou, que caiu, e que até mesmo virou as costas para o Senhor, mas que chega arrependido, e ao cheiro das águas da misericórdia da palavra, Deus há de levantar e fazer brotar de novo e produzir frutos para a glória do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Eu acredito, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem renova a pessoa é o Espírito Santo, quem toca no coração dele faz ele sentir como aquele filho pródigo, que estava ali com vontade de comer até as bolotas do porco, quando ele olhou assim: peraí, o meu pai, ele tem tudo, o meu pai tem lá riqueza, o meu pai tem do melhor, e eu aqui. Levantou a cabeça, olhou para o céu, e é assim que Deus vai fazer com muitos que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem depois, pela internet também, porque essa mensagem vai para a internet e alcança outras pessoas em outros lugares, e eu prego para os que estão aqui, e que Deus alcance outro para a honra do seu nome, e que estão dizendo: eu não tenho mais condições, mas a água da palavra vai chegar, e quando ela chega, ao cheiro das águas vai fazer brotar para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Jó estava doente, pobre, enlutado, esposa louca, amigos acusadores, mas ele tinha Deus por testemunha dele. Aleluia. Deus podia testemunhar, embora depois Deus colocou o Jó numa situação: Jó, você tem que entender onde você está, quem é você e quem sou eu. Mas Deus pôde dar testemunho da vida de Jó, e Deus há de testemunhar da nossa vida pela sua grande, sublime e eterna misericórdia. Agora, permita-me falar, nesse mesmo contexto e nessa mesma linha, sobre algumas pessoas que também acharam que não tinha mais condições. Algumas pessoas, algumas personagens bíblicas que também olharam e viram: não há mais solução, não há mais como eu sair dessa. E eu quero dizer
que embora nós não enxergamos, embora nós não tenhamos uma visão, embora não saibamos o que fazer, nem para onde ir, nem como fazer, nem com quem falar, há um Deus de misericórdia, assentado num alto e sublime trono, que habita no contrito e abatido. Ele é sublime, excelso e glorioso, mas habita conosco e tem misericórdia de nós. Como o salmista Davi disse no Salmo 51, naquele seu clamor: há um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor Deus. E isso é uma coisa muito séria, porque além de Deus ter misericórdia, perdoar, Ele não vai mais acusar, não vai mais apontar. Eu já falei aqui em outras mensagens, em outras pregações, o nosso Deus perdoa e Ele esquece, e as águas da graça hão de chegar, regar e fazer brotar para a honra do seu santo nome. Segundo o livro dos Reis, bem conhecido, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe os que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Então ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do que sobrar. Algumas versões, em lugar de vasilha, fala vaso, e diz: vai, vende e vive, ou vivei do restante, do resto, do que sobejar. E dizem os historiadores que ela teve muita abundância a partir desse processo. Agora, vamos lá, qual é a história aqui? Uma mulher que tinha um marido que era discípulo de Eliseu, o profeta. Ele trabalhava, ou ele servia, ou ele aprendia na escola de profetas, no rancho de profetas, aonde eles aprendiam a Torá, que é a lei, aprendiam a cultuar o Senhor, aprendiam a orar e faziam aquilo que lhe convinha aos profetas. Muito bem. Só que essa mulher desse homem, perdeu o marido, morreu, e ela foi falar com Eliseu, porque ela sabia onde ir quando não sabia o que fazer. Essa é uma grande dificuldade, uma grande diferença na vida de muitos. Saber onde ir, o que eu faço na minha vida? Saiba onde ir, vai aos pés do Senhor, vai buscar com aqueles que buscam a face do Eterno. Não vai atrás de maluco não, de doido não, de pessoas que se acham. Vai atrás daquele que tem boca no pó, vida de oração. Vai falar com o Senhor, entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com Deus. Junte-se com aqueles que servem ao Senhor. Agora veja bem, ela foi lá e falou: Eliseu, o meu marido servia ao Senhor. E outra coisa, ele temia a Deus. Observe, uma mulher dando testemunho do seu marido. Quantas esposas não podem dar esse testemunho? Porque se o pastor chegar, ou os irmãos da igreja, ou o presidente da igreja, ou os irmãos, ou os vizinhos, alguém chegar e perguntar para a nossa esposa: será que a nossa esposa vai dar esse testemunho da gente? Será se o seu patrão, o meu patrão, os meus companheiros de trabalho chegar e falar assim: o esposo do pastor, porque esposo do pastor não tem nome, né? Mas a minha tem, se chama Laodiceia, o meu amor. Até sorriu lá, ó. Né?
E até perdi o que estava falando. Ah, sim. Alguém chegar e perguntar para ela de mim. O que ela vai falar de mim? Ah, porque uma coisa é aqui. Estou pregando, estou aqui. Oh, aleluia, oh, glória. E lá em casa como é que é o pastor? Como é que é ele no tratamento? Como é que é ele com os vizinhos? Como é ele quando ele está aborrecido? Porque nós somos seres humanos, ficamos nervosos, ficamos aborrecidos. Como é que ele é? Como é que ele te trata no dia a dia? Como é que é a vida dele espiritual? E ela pôde dar testemunho, essa mulher da nossa história aqui, de Eliseu, de 1 Reis, ou 2 Reis 4. E ela pôde dizer: o meu marido era profeta, aliás, servo dos profetas, trabalhava no ramo de profeta, e ele temia ao Senhor. Só que tem uma coisa: por algum motivo ou outro, não sabemos qual foi a história, houve uma dívida, e o credor, por lei, podia levar os filhos como escravos para servi-lo até que a dívida fosse paga. Só que ela fez uma coisa certa: peraí, o meu marido serve ao Senhor, ou melhor, servia ao Senhor, o Senhor Deus, e você o conhecia e sabia que ele era temente a Deus. Duas coisas que nós temos que salientar: de fato ela falou a verdade, porque ele confirmou, de fato, senão ele não ia dar atenção. O seu marido era o maior, como é que fala? 171, maior, na minha terra fala, nó cego. Mas não foi isso. Ela falou assim: é o seguinte, me declara o que você tem em casa. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite, um vaso de azeite, uma vasilha com azeite. Não é que não tem nada. Então tem. Então você tem sim. Você tem um pouco, tem alguma coisa. Nós temos alguma coisa, às vezes não sabemos. Temos alguma coisa e desprezamos. Eu só tenho um pouco de oração, mas tem. Eu só tenho um pouco de jejum, mas tem. Eu só tenho um pouco de leitura, mas tem. Eu só tenho um pouco de consagração, mas tem. É neste pouquinho que o profeta falou assim: pega o vaso, ou melhor, fala para os seus filhos, e na sua vizinhança, bom relacionamento que ela tinha com os vizinhos também, e foi prestar vasilha. Olha, me presta um vaso aí, e veio você trazendo, e aí você vai pegar desse pouquinho que você tem e vai colocar no vaso, vai colocando, vai enchendo, e ela fez, ela acreditou, ela teve fé, ela foi, juntou lá os vasos, seus filhos, e foi enchendo, aí estava tudo cheio, falou: filho, vai lá, pega mais vaso. Mãe, acabou, não tem mais vaso. Então o azeite parou. Não diz que o azeite acabou, o azeite parou quando não tinha mais onde encher. O azeite só para de descer onde não tem mais onde encher, onde não tem mais vaso. Mas se tiver vaso, o azeite continua enchendo. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Ao cheiro das águas, um pouquinho de esperança, um pouquinho de azeite fez transbordar, e ela encheu os vasos, ela pagou a sua dívida, ela sanou a sua dívida, e diz a palavra que ela voltou para falar com o profeta. Porque tem gente que vem, pede oração, vem falar com a igreja, fala com as irmãs, recebe a bênção do Senhor, e nunca vem mais dizer o Senhor que vocês servem, mesmo que ela não venha servir, mas o Senhor que vocês servem realmente é Deus, que curou, que libertou, que transformou. Não, ele vai embora, nunca mais volta. Mas ela foi e falou com o homem de Deus: olha, homem de Deus, eu fiz exatamente como o Senhor falou, exatamente como o Senhor disse, e tem lá muito azeite. Pega tudo lá, ou melhor, pega o azeite, vende lá, paga o credor, sana a dívida com ele, e viva do restante, ao cheiro das águas, para aquela que não tinha esperança, para aquela que achei, agora o que eu vou fazer? O marido morreu, o provedor, aquele que servia ao Senhor, mas ela soube onde ir, quando não sabia o que fazer, e a orientação veio da parte do Senhor para aquele homem que foi profeta na vida dela, que era um profeta de fato. E muitas vezes nós ficamos: Senhor, o que eu vou fazer? Vai aos pés dele. Eu não tenho nada, declaro que tem um pouquinho de azeite. Então Deus vai fazer transbordar, nem que não tivesse, porque o Deus que nós servimos é Deus poderoso para multiplicar do zero. Qualquer matemático, ele consegue multiplicar a partir de um numeral, não consegue multiplicar a partir do zero, não tem condições, porque 1 milhão vezes zero é zero, 400 trilhões vezes zero é zero, mas o nosso Deus multiplica até o do zero. Ele pega alguém que não é nada, que é um zero à esquerda, que não tem nada, e multiplica dele, e faz dele um atalaia, faz dele um profeta, faz dele um pregador, faz dele um servo dele, sua igreja, lavado e remido no sangue. Deus tem poder para multiplicar o zero. Aleluia, glória a Deus. Uma outra pessoa, também aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, só que agora, na sequência, a partir do versículo 8. Essa aqui é um pouquinho mais extensa,
eu não vou ler todo, vou ler aqui uns 2 versículos, ou 3 versículos, 8, 9, 10. A história se estende mais, mas eu vou ler só esses 3 versículos, que diz assim: certo dia, Eliseu, outra ocasião, né? Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, diferente da outra, essa aqui já é rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Muito bem, só até aqui para nós entendermos. Uma mulher em Sunem, uma região, uma cidade, uma localidade. E esse homem sempre que, não é que ele passava, sempre que passava lá na rua, não, sempre que passava, você chegava ali, já tinha conhecimento dele. Não é que passava, ele passava, veja que esse que passa por nós, não, aquele que se achega até nós. Esse é o verbo certo. Ele é um santo homem de Deus. Agora, ele veio para cá e não tem onde ficar, e ela era rica, seu marido era rico, tudo rico. Vamos fazer um lugarzinho para ele aqui no terraço, um quarto, pequeno quarto, uma mesa, um candeeiro, uma lamparina, uma cadeira, uma cama. E todas as vezes que ele se chegar aqui para comer pão, ele tem um lugarzinho especialzinho para ele. Hospitalidade, generosidade, né? E assim vai ser. Muito bem. E em ocasião, mais para frente, ele falou para o seu moço e falou assim: olha, essa mulher, o que ela tem? O que está faltando para ela? Como é que é a situação dela? E ela foi falar: bom, olha, não tem nada, eu habito no meio do meu povo, tem tudo bem, está tudo certo. E aí o moço comentou, falou: olha, só que é o seguinte, ela não é mãe, ela não tem filho. Não tem filho? Não tem filho. Aí o profeta chega e diz para ela assim: olha, mulher, por esse tempo, ou seja, pelo tempo da vida que uma mulher gera, evidentemente 9 meses, você vai passar um filho. E a mulher falou assim: não me enganes, não me iluda. Vai lá, o profeta falou, está falado, servo de Deus, sério. Diz a palavra que na ocasião ela de fato teve um filho. E aquele moço cresceu, era a alegria da casa. Estou conjecturando evidentemente, mas o filho sempre evidente é uma alegria. E estava lá alegre com seu pai, já um moço no campo trabalhando com seu pai, na época da colheita, lá labutando. E de repente ele começou a sentir uma forte dor de cabeça. E começou a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Não sei se insolação, alguma coisa aconteceu com ele. E o seu pai mandou que levasse para a mãe, porque às vezes o pai faz: vai para a mãe lá, está chorando, vai lá falar com a mãe, né? Pai tem esse costume, muitos têm esse costume, eu não tinha, graças a Deus. Mas vai lá, e levaram para a mãe. E o moço ficou no colo da mãe e faleceu. O que se faz com a pessoa que morre? Bom, essa mulher pegou e mandou arrumar uma montaria para ela. Falou com o marido: olha, eu vou lá falar com o profeta. Mas vou lá. E ela foi falar com o profeta. E quando vai chegando, o moço vê assim: olha, é a mulher lá, vai lá falar com ela, está tudo bem? Para Geazi, falou: tá tudo certo, vai tudo bem. E quando chegou diante do homem de Deus, o Eliseu, ela abriu seu coração, aliás, ela começou ali a derramar sua alma, e por acaso eu pedi algum filho, etc. Aí o profeta manda o moço lá com seu cajado e não acontece nada. E quando ele vai, diz a palavra do Senhor que Deus ressuscita aquele moço e traz de volta para ela. Primeira coisa que ela fez, a exemplo da outra mulher, ela soube com quem falar, aonde ir, porque às vezes nós não sabemos: meu Deus, com quem que eu vou falar? E na hora da angústia, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar com o nosso Deus, porque o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não só falar com Ele na angústia, mas na hora da angústia do Senhor, eu vou falar com o irmão, vou falar com o pastor, com as irmãs, com a liderança que oram, mas primeiro eu vou falar com o Senhor. O menino morreu, e agora? Vai multiplicar o 0, acabou, não tem mais vida. O que ela teve que fazer? Primeiro, não entrou em desespero.
Quando uma coisa dessa acontece, a primeira coisa que o servo do Senhor tem que fazer é saber que há esperança para a árvore que foi cortada uma árvore ali, o seu filho que ela não havia pedido, mas que o profeta profetizou, e ela teve aquele filho, e ela foi lá falar com o profeta: eu não pedi filho. Aliás, permita-me abrir um parênteses aqui. Quantos profetas já profetizaram para você que você ia ter o carro tal, e a casa tal, e o emprego tal, e a promoção tal, e não aconteceu nada? Se fizéssemos como na lei era assim, não tenha temor do profeta que profetiza e não cumpre. Se o profeta falar e não se cumprir, não tenha temor. Tem um detalhe: tem que apedrejar. Imagina se fosse apedrejar o profeta de hoje, hein, mano? Imagina se fosse para apedrejar os profetas que chegaram e falaram para mim: olha, vai ser assim, meu Deus, ia faltar pedra. Mas voltando, ela foi falar com o profeta, ela não entrou em desespero. Segundo, foi falar com a pessoa certa. Terceiro, ela não enterrou o menino. Ora, morreu. Eu costumo ver morte todo dia, quase no meu plantão. Morreu, avisa a família, faz aquela declaração de óbito e vai lá, atestado de óbito, nós chamamos de declaração, DO, nossa linguagem de enfermagem. Fez a DO, a declaração de óbito. Vai lá, faz o velório, muito duro, né, irmão? Passamos um pouco de dia por isso. Sepulcro, pronto. E nós crentes aguardamos a ressurreição, porque os mortos em Cristo ressuscitarão pela ocasião da vinda do Senhor. E no caso ela foi lá falar com o homem e deixou o menino no quarto do profeta que ela tinha mandado fazer para ele. Vou colocar no quartinho da cama dele. Primeiro, não entrou em desespero, porque tem gente que é crente até o momento da angústia, do desespero. Quando vem a adversidade: onde está Deus? Onde está Deus? Como é que Deus é Deus se Deus deixou acontecer isso comigo? Como que Ele é Deus soberano se Ele permitiu eu ficar doente? O câncer, o acidente, a morte do pai, da mãe, do filho. Como é que Ele é Deus se deixou acontecer? Não, ela foi falar com o Senhor, ela foi falar com o homem de Deus, ela não entrou em desespero. E segundo, e terceiro, para encerrar, não entrou em desespero, foi falar com a pessoa certa. Terceiro, ela não enterrou a sua bênção. Aquele menino era a bênção para ela, era a bênção dela. Então ele aconselha: não enterre a sua bênção no momento da adversidade. Talvez na angústia quer enterrar o talento, o ministério, os dons, a sua família, o seu emprego, os seus pertences, os seus bens. Não enterre a bênção que Deus lhe deu. Mas não tem mais como eu sair dessa. Como é que eu vou sair? Eu não disse que o nosso Deus, Ele multiplica o zero? O menino estava morto, não tinha mais vida. No entanto, Ele ressuscitou aquele menino para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, porque Ele é o Senhor. E ela não enterrou a sua bênção. Eu lhe digo: não enterre a sua bênção. Continue firme, porque ao cheiro das águas vai brotar, vai ter vida, mesmo que a raiz esteja ali velha, mesmo que o tronco já está ali no pó. Mesmo que o tronco esteja ali no pó, mas mesmo no pó, e mesmo com a raiz velha, ao cheiro das águas vai brotar, para a honra e glória do Senhor, e Deus vai fazer exaltar o seu nome. E isso não é para que o pregador, nem para que eu e você nos exaltemos, mas é que para que todos e nós exaltemos o Senhor, porque Ele multiplica o zero, Ele faz brotar ao cheiro das águas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Romanos 4, verso 17 e o verso 18. Romanos 4, olha só. Como está escrito: por pai de multidões, ou por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu. Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Lembra? Multiplica o zero. Ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Quem pode fazer isso, senão aquele que é todo poderoso? Aleluia. O qual em esperança, falando de Abraão aqui, o qual em esperança creu contra a esperança, em esperança creu contra a esperança. Jó disse: porque há esperança para a árvore que foi cortada.
Abraão já era idoso, sua mulher era idosa, não havia mais condições físicas, fisiológicas, naturais deles serem pai. Acabou, não tem mais jeito, era rico, tinha de tudo. Mas a Bíblia diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E ele creu. O que quer dizer isso? Que é o cheiro das águas. E uma das tipologias da Bíblia, ou da palavra do Senhor, é água. Jesus falou assim: vocês e os discípulos já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, pela lavagem da palavra, nós somos limpos. Então o cheiro das águas vai brotar e vai frutificar para a glória do Senhor. Capítulo 7 do livro de Lucas, e o verso 11, eu não vou ler para correr o tempo aqui, que o tempo está acabando já, mas capítulo 7 de Lucas, o versículo 11, diz que Jesus estava indo com aquela multidão, que sempre tinha uma multidão com o Senhor, tinha os discípulos e tinha a multidão, e é bom ser dos discípulos, porque da multidão é complicado, porque da multidão e entre a multidão, muitos disseram: crucifica-o, e solta Barrabás. Então havia ali a multidão e os discípulos, e vinha saindo da cidade de Naim uma mulher viúva. É a terceira mulher que eu estou citando essa mensagem. Depois que eu esbocei, que eu montei, que eu fui, meu Deus, terceira mulher citada nesta ministração. Ela saindo viúva, é a terceira mulher com problema familiar que eu estou citando nessa mensagem, nessa pregação. Ela estava saindo ali e vinha Jesus com a multidão, e vinha a mulher com um cortejo fúnebre. A mulher levando um caixão, e ela já era viúva. Só que naquele momento houve ali um encontro muito interessante, porque encontrou-se duas multidões. Primeiro encontro ali, duas multidões: a multidão com Jesus e a multidão com a mulher viúva. A multidão alegre, feliz, porque via Jesus curar, libertar os oprimidos do diabo, dos espíritos malignos, curar os leprosos, abrir a vista aos cegos, os ouvidos dos surdos, fazer com que os mudos falassem, ressuscitar. E aquela mulher vinha ali carregando o quê? O filho morto, triste, aborrecida, sabendo: o que vai ser de mim agora? Meu filho partiu. Então duas multidões vinham, uma com Jesus alegre e feliz, outra com um funeral. Segundo encontro, o encontro de duas portas, porque o encontro foi a porta da cidade de Naim, e estava vindo ali a porta chamada Jesus. Ele disse: eu sou a porta. João 10, verso 9: se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Duas portas, duas multidões, duas portas. As portas de Naim, dois filhos únicos, porque Jesus é o unigênito do Pai, e aquele moço era o filho único daquela mulher. Duas multidões, duas portas, dois filhos únicos, o unigênito do Pai e o unigênito único daquela mulher. Terceiro encontro ali interessante: dois sofredores, porque Jesus é apontado como servo sofredor. No livro de Isaías é apontado como aquele que sofreu pelos nossos pecados, sofredor, o servo sofredor. E aquela mulher sofredora também. Por quê? Porque além de ela estar levando um filho num caixão, já tinha experiência com a morte, porque enterrou o seu marido. Ela era viúva, estava enterrando agora o seu filho, fruto do seu casamento, filho do seu marido. Dois sofredores. Quinto encontro naquele momento, o encontro de dois inimigos. 1 Coríntios 15, verso 26 fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então havia ali dois inimigos. Numa multidão estava a vida, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E ali estava também a morte.
Então 2 inimigos se encontraram ali. Para ela não havia mais esperança, mas ao cheiro das águas, aleluia, ela foi ali agraciada com a bondade do Senhor, e aquele moço foi tocado pelo Senhor, e ele o ressuscitou, porque ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. O tronco envelhecido no pó, a raiz envelhecida no chão, não tinha mais esperança. Ela estava levando para o cemitério para enterrar, mas quando nós encontramos com uma água chamada Jesus, e ao cheiro das águas vai brotar, mesmo que está chegando de longe, é um pouquinho aqui, começou um pouquinho, mas vai fazer brotar para a honra e para a glória do Deus Criador dos céus e da terra, aleluia, glória a Deus. Olha 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, vamos rapidinho, que eu estou acabando a mensagem. Eu não sei o relógio, quando começa a pregar ele corre mais depressa, só pode ser isso, não é possível. 2 Coríntios, capítulo 4, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, perseguidos, perplexos, de toda forma provada de sofrimento, porém não abatidos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Observe aí mesmo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, assim, que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, nós temos raiz nova, tronco novo, porque Ele é tudo para nós, Ele é o que nos dá essa esperança. Jó dizia, para mim não tem esperança, olha a minha situação, há esperança para a árvore, que mesmo cortada, que o seu tronco envelheça no pó, fique no pó, e que a sua raiz envelheça no chão, ao cheiro das águas, a árvore, a planta vai brotar. Mas eu quero te dizer, também nós somos comparados, de uma linguagem tipológica, como a planta, e Jesus é esta água que vai entrando e vai nos fazer brotar para a honra e glória do Senhor. Talvez, meus irmãos, nossos sonhos estão morrendo, talvez nossos sonhos estão acabando, mas ao cheiro das águas Deus vai fazer brotar isso, porque Ele é o Senhor. Muitas vezes eu estive em situação, estou falando de mim agora, acabado, de modo que eu disse, não há mais esperança para mim. Eu estou dizendo de mim, que eu sentava assim e falava, Senhor, acabou para mim, acabou o ministério, acabou tudo. De modo que eu ficava, Senhor, tinha tanta alegria em pregar, tinha tanta alegria em serviço do Senhor, tinha tanta alegria, olha a minha situação agora. Mas quando a palavra vem, aquela água vai fazendo mover nossa vida, vai molhando a raiz, vai molhando o tronco, aquela terra seca vai ficando umidificada pela palavra, e daqui a pouco vai brotando, e vai brotando renovo, e vai crescendo novamente, e se levanta uma árvore que glorifica, e que exalta, e que bendiz o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. João capítulo 4, verso 13 e o verso 14, Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 13 e o verso de número 14. Jesus olha para aquela mulher samaritana, naquela passagem que ele ficou na beira do tanque ali, ou daquele poço, e de repente aquela mulher lhe pergunta, ou responde Jesus, respondendo Jesus, respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia!
Para quem bebe muitas águas por aí, não experimentou essa água que ele dá. Os que bebem muitas águas por aí vão tornar a ter sede, mas desta água, além de nunca mais ter sede, vai fazer em nós uma fonte que jorre água para a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Ele está dizendo do seu Espírito Santo, dessa profundidade, que transbordantemente vai nos aliviando de toda angústia, de toda secura, e faz brotar para a glória do seu santo nome. João capítulo 7, verso 37 ao verso 39. No último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, nesse dia, o último dia da grande festa, o último dia especial e principal, digamos assim, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, alguns historiadores dizem que nessa mesma ocasião eles derramavam muitas águas, faziam um cerimonial nesse último dia, e as pessoas vinham ali aquele escândalo de água derramando, e ele se colocou, e por isso ele falou isso. Na verdade ele está dizendo o seguinte: aquela multidão que estava ali por ocasião da festa, muitas pessoas, e ele se pôs em pé, e as pessoas estavam atentas ao que ele ia falar, atentos ao que ele ia fazer, atentos ao que ele estava fazendo. E de repente ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque está escrito que rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, quem tem sede é quem está na sequidão. Quem tem sede é quem está desidratado. Quem tem sede é aquele que está assim, igual ao texto que nós lemos. Quem tem sede, ele pode estar assim. Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, se a sua raiz na terra envelheceu, em nome de Jesus, pela água da palavra, e a palavra do Senhor é espírito e vida, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, primeiro é cortada, depois de cortada, a raiz na terra envelhece e faz morrer o tronco no pó, mas ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Pela palavra, a água da palavra, a água tipológica do Espírito Santo da palavra. E em João 6:63 Jesus disse: a minha palavra, ou as minhas palavras, são espírito e vida. Então que essa palavra nos erga e nos faça caminhar muito tempo, muitos longos dias, renovados pelo Senhor, e que tudo o que nós falamos aqui hoje, que eu falei aqui nessa ministração, que essa mensagem venha nos renovar. Não vamos enterrar nossos sonhos, não vamos desprezar um pouquinho de azeite que nós temos, não vamos perder a esperança para enterrar, mesmo com dor, mesmo com aperto, mas vamos ter um encontro com o Senhor nas portas, porque Ele é a porta do nosso socorro e da nossa salvação. E saber que embora tudo isso possa acontecer, quem tem sede, Jesus disse: venha a mim e beba, porque como está escrito, rios de água viva fluirão do seu ventre.